Estamos de volta, continuamos com o nosso congresso e faremos agora uma retrospectiva de clássicos, os melhores das edições anteriores. E novamente convidamos a nossa presidente, que hoje está trabalhando a todo vapor, não é à toa que é a primeira edição que ela está coordenando. Imagine as outras então. Venha, Valdenise. Olá de novo. A ideia desse painel, na verdade, quando a gente imaginou, idealizou o painel, é que a gente fosse pegar as melhores apresentações do passado e ver como que aquele higienista avançou, né, no tema. Aí nós vimos qual seria a dificuldade. Então a gente pensou aí, ao invés de trazer aquele higienista, trazer os principais pontos abordados nas outras edições com higienistas gabaritados, né, com muita experiência. Então eu queria aqui convidar ao palco a nossa querida ex-presidente Irene Ferreira de Souza Duarte Saad, que vai falar sobre a evolução da legislação em higiene ocupacional. Bom, boa tarde para todos. Para mim é um grande prazer poder estar aqui com vocês. Eu tenho a vantagem, ele falou que tem 37 anos, eu tenho 50 anos de higiene. Então, na verdade, eu acho que, assim, o que eu vou falar aqui com vocês é bem um clássico dos antigos, mas que passa a ter uma importância maior em função de que esse clássico antigo, de quase 50 anos, quase que nada mudou. Então, eu acho que a gente reviver isso, ele é importante para vocês, higienistas jovens. Os antigos todos sabem aquilo que eu estou falando, conhecem há muito tempo. Mas vocês jovens têm que aproveitar essa experiência daquilo que nós fizemos quando nós éramos jovens e que acabou, vocês vão perceber que muito daquilo que a gente está ouvindo aqui hoje é resultado daquilo que nós ousamos colocar há quase 50 anos atrás. Bom, na verdade, o que eu queria colocar para vocês é que, às vezes, nem todos nós sabemos que a higiene existe no Brasil há muito tempo, mais de 100 anos. Desde 1923, nós já tínhamos uma inspetoria de higiene industrial. Ela era feita por médicos, não por higienistas, como no mundo todo. A higiene começou com os médicos. Mas isso é muito importante de nós sabermos que há 100 anos nós temos higiene e muitas vezes ela não evoluiu o que ela deveria ter evoluído. Então faz parte e obrigação de cada um de nós tentar fazer com que ela vá mais à frente. Um dos problemas que a gente tem é que esse nome da higiene foi sumindo. O nome da higiene ele estava no nome da Fundacentro. A Fundacentro era a Fundação Centro Nacional de Segurança e Higiene. O departamento, no Ministério do Trabalho, incluía o nome higiene. E, de repente, quando houve uma mudança do nome da Fundacentro para homenagear um ex-presidente, e uma homenagem muito bem merecida, como o nome dele era muito grande, tiraram a higiene do caminho. E ficou só Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, isso é importante, porque eu sempre brinco com os ex-presidentes e presidentes. Quando for ao hotel, não digam que você é engenheiro, que você é técnico, que você é médico, que você é físico. Diga que você é higienista na hora de preencher a sua ficha. Vamos valorizar e fazer com que o nome da nossa profissão passe a ser conhecida. Então, na verdade, o que nós vamos ter é que a higiene está presente no país há muito tempo. Nós temos na Constituição como um direito garantido aos trabalhadores, desde 1946. Repetiu-se em 67. Em 88, eu, pessoalmente, fui no gabinete dos deputados, porque iam tirar o nome da higiene da Constituição. Por quê? Porque já estava... A história era segurança e saúde no trabalho. Ninguém mais falava segurança, higiene e saúde no trabalho. Então, na verdade, eu fui aos gabinetes dos deputados para dizer, vamos manter higiene no nome. E, felizmente, eu consegui. Foi uma luta
importante que a gente fez. E é por isso que eu peço a vocês, higienistas, aqui é uma reunião de higienistas, não falem só SST, incluam a nossa sigla, SHST, porque nós temos que fazer com que esse nome venha à tona novamente, como ele existia no passado. A portaria 3214, ela foi uma consequência de uma regulamentação da Lei 6.514, que na nossa área introduziu os limites de tolerância. Não existia limite de tolerância praticamente antes dessa lei. Então, esse ministro, que ele era um engenheiro, ele pediu à Fundacentro que ela fizesse a regulamentação da lei, mas ele nos deu a possibilidade de fazer aquilo que nós achássemos que devíamos fazer. Não trouxe nenhuma restrição. Isso é importante, porque para nós aprendemos que a gente tem que ousar. E o doutor Saad, que era o superintendente da Fundacentro, nos deu essa alternativa. Chamou as equipes, nós éramos no total 19 técnicos para fazer a portaria como um todo, e eu vou mostrar para vocês depois os 6 que fizeram a parte da higiene ocupacional. E é importante, o doutor Saad teve uma visão, que o que a gente está passando aqui são coisas antigas, mas que é muito importante que vocês, jovens, consigam levar isso para diante, porque senão a coisa se perde. Na época, antes de a gente fazer a portaria 3214, existiam um monte de portarias soltas. E era difícil para nós profissionais, era difícil para o empresário, era difícil para o trabalhador, para o sindicato e até para a fiscalização saber o que é que valia em termos legais. O doutor Saad recomendou e sugeriu que nós fizéssemos as NRs. Ele colocou tudo junto. Então, aqui, mais uma vez, eu peço a vocês, percebam a importância de vocês sempre se referirem às NRs da portaria 32.14.78. Não me interessa se foi a portaria 25, não sei de que ano, se foi a portaria 1234, que fez alteração na NR. O que eu preciso é manter a unidade das NRs através da portaria 3214. É só ela que nós vamos conhecer. Os advogados, eles não falam o artigo tal do Código Civil, da portaria número tal que fez, ou da lei tal. Eles vão simplesmente falar Código Civil. E o nosso código é exatamente a portaria. Então, isso é muito importante. Só que, na época, o Zé Pedro colocou aqui o problema de perder amostras. Na época, não existia nada nesse país. Nós não tínhamos equipamentos. Era proibido fazer importação. Era absurdo você mandar uma amostra para ser analisada. Somente as multinacionais conseguiam levar, e ainda assim com grandes dificuldades. Então, era um outro mundo. Só que, infelizmente, aquilo que nós encontramos há 50 anos, quase 50 anos atrás, não houve quase mudança na nossa parte de higiene ocupacional. Então, a gente vai olhar para a NR15 e vai se assustar muito. E é importante vocês, jovens, saberem o que é que nós temos e como é que nós temos que interpretar aquilo que nós temos hoje na nossa legislação. Com muito cuidado, com muita restrição. Porque aquilo não é mais a realidade técnico-científica. Não houve o acompanhamento da evolução técnica. Então, na verdade, o que nós fizemos, na época, como o doutor Saad sugeriu, que toda a área de segurança, higiene e saúde fosse feita em uma única portaria, através de NRs, nós da higiene, da Fundacentro, vocês vejam, a Fundacentro, há 50 anos atrás, já tinha uma divisão de higiene, que só fazia higiene. Nós decidimos que nós só íamos fazer 2 NRs, a NR9 e a NR15.
A NR9, eu acho que nós decidimos fazer porque pensamos no futuro, e não sei muito bem porquê, e reservamos essa NR9 para depois poder fazer o PPRA. E a NR15, porque uma das obrigações era nós regularmos as atividades insalubres. Não para pagar adicional, era regular atividades insalubres para adotar medidas para controlá-la. Essa é uma diferença que, infelizmente, nem sempre as pessoas pensam. Todo mundo fala, NR15, coisa horrível, atividade... Não, atividade insalubre, nós não queremos também. Eu vou falar um pouquinho, no primeiro momento, da NR9. A NR9, no começo, ela só definia risco ambiental. Ela dizia o que era risco físico, químico e biológico. Conceito, mais nada. E ficou lá guardada por muitos anos. Depois, em 83, por falta de conhecimento, o Ministério do Trabalho resolveu, não sabia onde colocar, tinha uma visão errada de que não podia pôr uma nova NR, jogou dentro da NR de riscos ambientais, podia até ter jogado lá desde que mudasse o nome, mas não mudou o nome, e jogou lá os riscos mecânicos e ergonômicos. Nós tivemos uma leva de profissionais mal formados, que não conseguiam saber a diferença da higiene e segurança. Achavam que risco ambiental era risco ergonômico e risco mecânico, porque o governo disse que aquilo, risco mecânico e ergonômico, era risco ambiental. Então, tive muitos professores dando as aulas dizendo que riscos ambientais incluíam os ergonômicos e os mecânicos, e os fiscais exigindo que isso depois fosse incluído no PPRA. Depois ela passou a exigir o mapa de risco. Em 94, nós tivemos a oportunidade, graças a uma atuação maravilhosa do engenheiro Joffre, higienista, marido da Margarida, que todos vocês aqui conhecem. Como secretário de Segurança, ele montou uma equipe só de higienistas para a gente fazer o PPRA. E quando a gente fez o PPRA, nós corrigimos as distorções que estavam vindo na NR9. Eu entendo que, infelizmente, novamente, por falta de conhecimento, acabaram com o PPRA. Eu sou favorável ao plano que seria a nossa NR1, onde ela iria controlar o todo. Mas nós não poderíamos nunca ter perdido o nosso programa de prevenção de doenças ocupacionais. Eu tenho visto PGRs, que incluiria a atividade de higiene, mas onde você no cronograma não tem uma ação de higiene. Por quê? Porque ele está misturado numa coisa muito mais importante que a segurança, que quando você fala de morte, de dano à integridade que é visível, enquanto a doença ocupacional, a gente muitas vezes nem vê, porque a pessoa se aposenta antes de ela ficar doente. Então, na verdade, o PPRA ele foi feito como um programa de higiene. Tudo que ele tinha lá era especificamente para trabalhar com riscos ambientais. O PPRA tem um programa de gestão antes de haver programa de gestão na Europa. Isso aí é muito importante para falar, porque é algo que a gente introduziu. A ABS 8570 veio 2 anos depois de nós termos colocado no PPRA o programa de gestão. Então, ele era muito bom para a inspeção, e a inspeção queria jogar todos os riscos lá, até conseguir agora, né, no século XXI, acabar com a higiene e jogá-la dentro de um programa geral. Então, na verdade, aqui, o que sobrou da NR9? Sobrou muito pouco, porque todas as ferramentas de gestão, que era a parte mais importante, foram embora para a NR1. Agora, eu não sei se vocês já tentaram fazer a matriz. Se vocês fizerem uma matriz única envolvendo segurança e higiene, vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Tem que fazer matriz diferente, porque as formas de você trabalhar, de você avaliar, são diferentes. Então, graças a Deus, a NR1 manteve os níveis de ação, que foi uma novidade colocada no PPRA, e manteve os limites da CGH.
Isso é fundamental e, graças a Deus, a BHO, quando a gente colocou isso em 1994, voluntários se propuseram a fazer a tradução sem nenhum ônus para a BHO, e os presidentes que me sucederam mantiveram esse compromisso, e hoje todos nós temos a possibilidade de ou ganhar gratuitamente, se somos membros, ou de comprar o livro, porque os limites da CGH hoje integram a nossa legislação. Não esqueçam disso. Eles estão, de forma direta, colocados nas normas regulamentadoras. Bom, muito bem, a minha sugestão só com relação ao PPRA é que hoje nós temos que colocar o PPRA, não existe mais PPRA, mas o nosso programa de higiene deve estar dentro do PGR, e eu recomendo a vocês que façam um subprograma que tenha característica específica de higiene. E inclua dentro do cronograma, dentro das ferramentas que a NR1 exige. Tá? Agora, isso aqui é uma coisa importante. Vocês sabem que hoje nós temos o problema dos limites qualitativos, né? O bendito do anexo 11. Acontece que, quando nós fizemos a NR15, o que existia nesse país era a portaria 491. E ela tinha limite para ruído, que era em dBc, e tinha limite para calor, mas que era conforto térmico e não sobrecarga térmica. E agentes químicos era tudo qualitativo. Só que os trabalhadores podiam se aposentar de acordo com esse quadro qualitativo e podiam receber adicionais de insalubridade de acordo com esse quadro qualitativo, que era um quadro mais voltado para a previdência social. O que acontece? Vejam, nós éramos garotos. Tá? Esses daqui são os 6 que fizemos. 3 deles estamos aqui hoje junto com vocês. Eu, o Marcos e o José Manuel. O que acontece? Era uma ousadia. Tudo que nós pusemos aqui era uma coisa difícil de você colocar num país coisas que você sabia que o país ainda não sabia fazer, nem conseguia fazer. A gente mesmo, como Fundacentro, no caso da Sílica, tínhamos dificuldade para poder dar o andamento naquelas avaliações. Mas, na verdade, a gente teve a ousadia. E eu gostaria de, nessa minha apresentação, motivar vocês. Nunca parem. Nunca pensem que é impossível. Nós temos que, cada vez, ir buscar mais. Então, nós fizemos os anexos voltados, como eu já disse, para cada um dos agentes. A nossa base foi os limites da CGH de 1976. Muita gente nos criticava e falava: vocês são americanófilos, estão pegando coisa dos Estados Unidos. Não, para nós não tinha, é que a CGH era a mais reconhecida. E eu sempre dizia, experimento animal é igual aqui nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Europa, onde for. Nós não podemos querer o Brasil começar do zero, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum, e nem tínhamos técnica suficiente para tal. Então, o que nós pegamos? Nós pegamos os limites dos Estados Unidos e, teoricamente, a própria Fundacentro deveria ter dado continuidade às pesquisas para validar aquilo para o trabalhador brasileiro. O bichinho não é diferente, mas talvez o trabalhador brasileiro tivesse uma condição. Infelizmente, nunca ninguém quis fazer validação de limite no Brasil, pelo menos não de forma ostensiva. Pode ocorrer de ser feito dentro, internamente, para aquela empresa, mas não de uma forma ostensiva. O que nós tivemos que fazer foi adequar a jornada do Brasil. Existe uma fórmula para isso, que é do Briefing Scala. E aí eu peço para vocês não esquecerem. Continua sendo necessário fazer adequação, gente. Nós, como higienistas, não podemos usar
limite da CGH diretamente ou da NR15 se nós não nos preocuparmos em fazer a adequação para a jornada. Então, na verdade, naquela época nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos equipamento, não tínhamos laboratório. E eu digo, nós conseguimos alguma coisa? Conseguimos muita coisa, só ver os nossos patrocinadores. A quantidade de equipamento que hoje a gente tem. A quantidade de laboratórios fazendo análises. Isso só aconteceu porque alguém teve a ousadia de colocar esses limites para serem cumpridos no Brasil, numa época em que eles não tinham condições de serem avaliados. Nós só avaliávamos com tubo colorimétrico, certo? Muito bem, os anexos da NR15, eles foram todos baseados nos limites da CGH. Tá? O ruído não é um problema que nos incomoda, porque, na verdade, praticamente a única coisa que mudou foi o fator de incremento de dose de Q igual a 5 para Q igual a 3. Né? Aí, o ruído de impacto, os nossos colegas eram tão criativos, o Eduardo e o Mário, que fizeram uns experimentos e descobriram que dava para usar o DBC, ao invés de usar o linear, que era um equipamento caríssimo na época. E, depois de 10 anos, a Breuer confirmou, e a própria CGH hoje usa DBC para ruído de impacto. Tá? No de calor, nós tivemos um problema que seria, nós usávamos um índice, que era o índice de Belden-Hatch, que era muito bom para fazer controle. Nunca tínhamos feito IBUTG, o Marcos estava de férias, foi chamado para ir, pela primeira vez, pegar um equipamento e fazer uma medição para a gente ter a coragem de pôr na nossa NR. Vejam que nós éramos 6 e fizemos a NR15 em 2 meses. Então, vocês imaginam a loucura que foi fazer isso. Agora, esse ainda teve alteração. Em 2019, a NR15 mudou, e usando como base a nossa NHO da Fundacentro. A maioria dos... os que estão em vermelho foram os que tiveram pequenas alterações. O resto, não houve nenhuma mudança. É óbvio que já podia ter limite para frio. A umidade não deveria existir aí, porque não tem sentido. Ela só estava aí porque ela estava na 491. A parte dos agentes químicos, nós tivemos um limite incluído em quase 50 anos. E o benzeno retirado. Certo? Então, vocês vejam do que nós estamos falando. O das poeiras minerais é o que está em melhor condição, que foi o que mais evoluiu, foi o que teve um pouco mais de alteração. Agora, a 491 falava daqueles quadros. E essa 491, eu vou pôr aqui para vocês, eu não sei se dá para vocês tentarem enxergar, mas vocês vão receber isso aqui. Na verdade, se vocês olharem, eu não vou conseguir, é o de cima. Opa, não faz mal. O que vocês vão ver, vocês vejam que até a formazinha é igualzinho ao anexo 13. Por quê? Porque nós não tínhamos o direito de tirar direitos dos trabalhadores sem ter certeza que nós estávamos substituindo por outra coisa. Mas vocês devem estar cansados de ver profissionais usando isto aqui como se isso ainda tivesse validade no século XXI. E aqui está escrito que decorre de uma inspeção no local de trabalho. E o cara não faz a inspeção no local de trabalho, vai lá e fala, tem hidrocarbonetos aromáticos, e dá uma insalubridade. Isso é vergonhoso. É falta de ter estudado, de olhar e de saber. Até porque lá está escrito, desde que não esteja incluído no anexo 11 e 12. E você vê muitos profissionais fazendo isso para tolueno, por exemplo. Tá? Então, gente, isso aqui é importante a gente colocar. Nós, em 80 e 82, mandamos alterações.
Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Vocês vejam que você tem... Como é que era? Essa aqui é o livrinho que nós usamos para fazer a NR15, tá? É o próprio livrinho que nós usamos. Então, ele tinha o C do teto e tinha o PL na frente. Esse era o livro. Nós, simplesmente, fizemos a mesma coisa, colocado em português de uma forma mais fácil, onde, ao invés de pôr o C na frente, pusemos uma coluna de valor teto, pusemos uma coluna de absorção pela pele. Mas, em 80, fizemos, a Margarida junto, nós fizemos uma coisa importantíssima. Vejam o TLV de 2025, e ele é assim, mais ou menos, de 2003, eu não tenho agora o ano certo. Vocês vejam que ele diz aqui, base do TLV. Mas isso veio muitos anos depois de que nós tínhamos colocado na proposta da nossa legislação de que o efeito cumulativo, e nós tínhamos colocado, se as duas substâncias você está exposto e as duas afetam o rim, elas devem ser consideradas cumulativas. Se as duas substâncias afetam o fígado, elas devem ser consideradas cumulativas. E isso foi ser colocado na CGH muito tempo depois da nossa. Parece que algumas coisas já escaparam, né, para a CGH, tanto o DBC como esse. Então, só para terminar, que meu tempo já esgotou, eu fiz em 2010, para um outro evento, por isso que essa daqui é uma coisa dos clássicos, né, a comparação dos limites. Vocês vejam que em 2010, 52% dos limites da NR15 estavam acima dos limites da CGH. Isso aqui é uma mais para vocês poderem depois ter um exemplo, mas só o tolueno, que é uma substância muito comum, o limite hoje atual do tolueno, ele é 4,4 vezes acima do que a CGIH recomenda para 44 horas por semana. E, pasmem, o tricloropropano carcinogênico reconhecido, ele é simplesmente 9.000 vezes maior do que o limite da CGH. Então, eu queria passar para vocês, para finalizar, um cuidado muito grande na interpretação da NR15. A NR15, a gente tem passado isso, inclusive, para os juízes. Eu dou curso para os magistrados, e a gente fala, para definir, pagar ou não pagar adicional de insalubridade, vá lá. Mas, se for doença ocupacional, ninguém olhe para os limites da NR15, pelo amor de Deus, porque eles não têm o menor significado. Então, era isso que eu queria passar para vocês. No final, aqui, nós sabemos que precisamos fazer uma atualização, e aqui vai estar os meus dados, para que vocês possam me consultar. Fiquem à vontade de escrever, mandar o WhatsApp, o que vocês quiserem. Tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, as perguntas. Obrigada pelo envio. Marcelo Rocha da Silva, para a Irene. Qual a razão da revogação do anexo 4 da NR15? Da revogação? Na época, porque assim, a iluminação, ela estava dentro da NR15 de forma... Nós pusemos conscientemente, mas ela não tem nada a ver com limite de tolerância, porque o limite de tolerância seria concentração máxima ou nível máximo. Só que, em 1978, o grosso dos acidentes do trabalho decorriam da falta de iluminação nos locais de trabalho. Como nós estávamos fazendo uma nova NR, na época, nós entendemos como oportuno colocar a iluminação, e aí vocês veem aquele conceito errado que está lá, concentração máxima ou mínima, que não tem nada a ver, mas era para poder encaixar a iluminação. E, com isso, nós temos certeza que evitamos muitos acidentes, porque aquilo era muito fácil de corrigir. Mas, de passado um tempo, felizmente, ela foi tirada e foi para a ergonomia, que era o lugar correto dela.
Então, não temos aqui uma pergunta em si, mas um comentário aqui do nosso ilustre Marcos Domingos, que a portaria 491 repete uma portaria SMC de 51 de 1939, né, que o anexo existe há muito tempo, que isso realmente é vergonhoso. Se você quiser complementar. Eu concordo plenamente. Isso é algo que nos incomoda sobremaneira, porque fomos nós que incluímos isso, mas nós incluímos de uma forma provisória. E a gente verificar a perpetuação disso por quase 50 anos, com toda a evolução. Ah, bom, sim, mas depois que nós colocamos, até lá o problema não era nosso. Nós colocamos em 78. Se a gente soubesse que ia ficar a vida toda, nós não teríamos colocado. Que é um desafio nosso, né? A questão problema. Aí continua, né? A gente que seguiu aí o legado, a gente continua Eu importando. me sinto responsável cada vez que eu vejo aquela portaria, o anexo 13 sendo citado em determinadas situações absurdas, né? E essa insegurança jurídica impacta na gente até hoje.